E aí, será que vocês já tiveram acesso a algum médium de verdade ou só estão encontrando médiums mentirosos por aí? E o médium que vocês foram cobrava por alguma coisa ou era um médium, vamos dizer assim, interesseiro, queria ganhar alguma coisa em cima de você? Bom, esse é o tema do nosso estudo Médium Interesseiros do livro O que é o Espiritismo de Allan Kardec. A gente iniciou ontem esse tema, médios interesseiros, e como é um tema que eu acabo comentando bastante, então para não ficar longo, a gente está dividindo em vários encontros aqui. Mas eu peço que não fique só o meu comentário, eu quero que vocês escrevam aí, se vocês já encontraram algum médium na casa espírita que cobrou alguma coisa, fora da casa espírita, é, algum médium que na verdade não era médium, era um charlatão, estava ali enganando, já passaram pela experiência do médium de repente não cobrar nada, é médium de verdade, está incorporado de verdade, mas as coisas que o espírito falou, você não gostou, enfim. Enriqueça aí o nosso estudo. O YouTube ele é também uma rede social, então vamos aproveitar essa capacidade, enriquecendo, colocando também as observações de vocês. Eu vou lendo o livro, que é o Espiritismo, e comentando. Primeiro, agora, vem a colocação daquela pessoa cética, crítica, que está ali só para perturbar, né? Então ele diz assim: compreendo esse raciocínio do ponto de vista moral. Entretanto, não é justo que aquele que emprega seu tempo a bem da causa não seja indenizado quando esse tempo é roubado ao trabalho de que precisa para viver. Então, a pessoa já está dizendo assim: olha, eu vou sair da minha casa, vou ir até o teu local, eu quero ter certeza que eu não vou perder meu tempo. Porque se eu tivesse aqui, eu estava ganhando meu dinheiro, trabalhando, fazendo alguma coisa. Mas como eu vou ter que ir até aí, eu já não estou ganhando dinheiro, estou perdendo meu tempo. E se você não for uma pessoa séria, se você estiver só querendo me roubar aí, como as pessoas falam, né? Então eu quero ter essa certeza, senão tem que ser indenizado também, né? Vamos ver agora a colocação de Allan Kardec. Primeiro, será mesmo no interesse da causa que ele o faz ou no seu próprio? Então, Allan Kardec está indagando. O médium está ali para te ajudar ou está levando vantagem? E você está ali querendo ajuda ou também está querendo vantagem? É para os dois lados essa colocação aqui de Kardec. Continuando, se ele deixou o seu modo de vida, é porque não lhe satisfazia, e por esperar ganhar mais em um novo ou ter menos fadigas. Não há sacrifício algum no empregar o tempo em uma coisa de que se espera tirar lucro. É absolutamente o mesmo que se dissesse ser no interesse da humanidade que o padeiro fabrica o pão. A mediunidade não é o único recurso. Se ele não a tivesse, procuraria ganhar a vida de outro modo. Pois é, às vezes a gente vai na padaria comprar pão e o pão não é de graça. A gente paga pelo quilo do pão, né? Perdão. Então, por que o médium não pode cobrar? Eu já falei no estudo de ontem, né? E o médium espírita, ele trabalha embasado no Evangelho de Jesus, na máxima ensinada por Jesus, que é dai de graça o que de graça recebestes. A mediunidade, nós a recebemos de graça, é algo orgânico, está no nosso corpo e espiritual. Então, a gente vai devolver gratuitamente de acordo com essa doutrina espírita que as pessoas chamam de kardecista. Mas em outras doutrinas, em outras crenças, em outras religiões, as pessoas cobram. Seria errado? Não, porque faz parte da doutrina deles. Faz parte do exercício da profissão de fé deles, coisa que não temos no Espiritismo. E a gente percebe que algumas pessoas às vezes não conseguem compreender essa diferença e querem criar caso ou de um lado ou do outro. Exemplo, a pessoa chega em alguma crença que cobra e quer que o atendimento seja feito de graça porque ela veio do espiritismo kardecista e lá não cobrava. Está enganado, né, meu camarada? Você está em local diferente.
Então, se você não está disposto a pagar, volte lá para sua casa espírita. Se você está disposto a pagar pelo que a pessoa está pedindo ali, então vá de acordo com a doutrina daquela casa que você está frequentando agora. Continuando aqui a colocação de Kardec. Os médios verdadeiramente sérios e devotados, quando não possuem uma existência independente, procuram recursos no trabalho ordinário e não abandonam suas profissões. Eles não consagram à mediunidade senão o tempo que lhe podem dar, sem prejuízo de outras ocupações, empregando parte do tempo destinado aos divertimentos e repouso. Nesse trabalho mais útil, eles se mostram devotados, tornam-se apreciados e respeitados. A multiplicidade dos médios nas famílias torna, ademais, inúteis os médios de profissão, ainda que estes ofereçam todas as garantias desejáveis, o que é muito raro. Então, vamos comentar aqui esses dois parágrafos lidos. A gente sabe agora a diferenciação de um médium espírita e um médium de outra crença. No espiritismo não se cobre, na outra crença se cobra. A gente tem que entender o contexto aqui, o ano de 1857, em que o espiritismo estava surgindo, estávamos em Paris, não existia nenhum, por exemplo, terreiro de quimbanda, de candomblé, de jurema, enfim, qualquer outra crença naquela localidade, nem na Europa como um todo. Então, Allan Kardec não teria nem parâmetros para fazer essa diferenciação. Para ele, todos os médiuns ali eram espíritas. Porém, hoje, 2025, nós compreendemos que todas as pessoas são mais ou menos médiuns, porém, todas as pessoas não são espíritas. Tem pessoas que não são espíritas e não são coisa alguma. Tem pessoas que não são espíritas e são de umbanda, de candomblé, de jurema, de quimbanda, católico. Ah, mas você está dizendo que tem médium dentro do catolicismo? Como não? Muitas pessoas estão dentro da Igreja Católica, mas estão sendo inspiradas, como dizem, pelo santo tal ou pelo divino Espírito Santo. Então, essa inspiração é a mediunidade da inspiração, conforme nós aprendemos no Espiritismo. Mas eu fui na igreja do pastor fulano de tal e Deus falou através dele, profetizou através dele. Então, essa profetização é o que nós no Espiritismo chamamos de mediunidade de predição ou mediunidade de profetização. Mas também poderia ser a mediunidade da inspiração, mas também poderia ser a mediunidade da audiência, mas também poderia ser a mediunidade de intuição. Vai depender de como aquele ato mediúnico funciona com aquele médium, que naquela religião é o pastor, naquela outra é o padre, naquele outro é o babalorixá. Não importa a crença, ou até que a pessoa não creia em nada. Ainda assim, ela pode ter a faculdade mediúnica. E cobrar ou não vai depender do segmento que ela segue. Se não fosse o descrédito que acompanha esse gênero de exploração, para o que me felicito de muito haver concorrido, os médiuns mercenários pululariam e os jornais viriam sempre cheios de seus reclamos. Ora, para um que fosse leal, apresentar-se-iam sem charlatães que, abusando de uma faculdade real ou simulada, fariam um maior dano ao espiritismo. É, pois, um princípio, todos quantos veem no espiritismo coisa diferente de uma exibição de fenômenos curiosos, que compreendem e tomam a peito a dignidade, consideração e os verdadeiros interesses da doutrina, reprovam toda espécie de especulação, qualquer que seja a forma ou disfarce com que se apresente. Então aqui já está começando a perceber uma diferenciação de um médium espírita para uma pessoa lá de outro segmento qualquer. A gente percebe também a questão do interesse do médium, se é um médium descompromissado de interesses materiais ou se é um médium que para ele os interesses materiais são muito importantes. A gente percebe aqui aquele
aquele comprometimento com a doutrina espírita e a pessoa que não é comprometida com a doutrina espírita. Continuando aqui a fala de Kardec, tem também os médiuns sérios e sinceros, e eu dou este nome aos que compreendem a santidade do mandato que Deus lhes confiou. Evitam até as aparências do que poderia fazer pairar sobre eles a menor suspeita de cobiça. Eles consideram uma injúria a acusação de tirarem qualquer lucro da sua faculdade. Convinde, Senhor, apesar de serdes incrédulo, que um médium nessas condições faria sobre vós uma impressão totalmente diversa da que sentirias. Se lhes tivesseis pago para vê-lo trabalhar, ou quando mesmo fosses admitido por favor, se soubesses que atrás de tudo aquilo havia uma questão de dinheiro, concordai que, vendo antes animado de um verdadeiro sentimento religioso, estimulado pela fé somente e não pelo desejo do ganho, involuntariamente, o respeito por ele se vos impunha. Seja, embora ele o mais humilde proletário, inspirar-vos-á mais confiança, porque não há motivo algum para suspeitardes da sua lealdade. Pois bem, caro Senhor, encontrareis 1000 como este, contra um que não esteja nas mesmas condições. E é esta uma das causas que mais tem concorrido para o crédito e propagação da doutrina, ao passo que, se ela só tivesse intérpretes interessados, não contaria a quarta parte dos adeptos que possui hoje. Então, até aqui, Allan Kardec está falando do ponto positivo do médium que não cobra nada para aquela pessoa que chega curiosa, dar credibilidade ao espiritismo e ao trabalho do médium pelo fato dele estar atendendo gratuitamente. Isso é um ponto para a credibilidade. Não quer dizer que devemos acreditar cegamente. Estou dizendo que é um ponto que se deve respeitar e levar em consideração. E durante o processo mediúnico a gente vai analisar o que aconteceu ali, para daí ter a certeza se é verdadeiro ou não. Continuando, é perfeitamente compreensível que os médios de profissão sejam excessivamente raros, pelo menos em França. Eles são desconhecidos na maioria dos centros espíritas da província, onde a reputação de mercenários bastaria para que os excluíssem de todos os grupos sérios, e onde para eles o ofício não seria lucrativo, por causa do descrédito de que se tornariam objeto e da concorrência de médios desinteressados que se encontram por toda a parte. Então, nesse parágrafo, a gente entende que Allan Kardec está falando da França, dos centros espíritas, e que, na grande maioria, não há médios interessados em ganhar nada. Na grande maioria. Então, existia naquela época uma minoria querendo ganhar alguma vantagem. Tanto naquela época como hoje, isso acontece, é um fato. Pessoas que querem ganhar algum tipo de vantagem. E aqui eu vou ampliar o leque de opções para não apenas dinheiro. Tem pessoas que atendem alguém que se apaixona pela pessoa e quer ganhar da pessoa a confiança, a intimidade, o possível namoro daquela pessoa. Na internet, nós encontramos aqui, analisando os diversos canais de casos de mediunidade, em alguns desses, casos de médios interesseiros, sim. Médios que estão de interesse nas pessoas que se acercam dele. Em alguns casos, até já gerou relacionamento. Inclusive, há casos onde a pessoa já trocou de parceiro várias vezes. Um médium que já trocou de parceiro amoroso, afetivo, sexual, não sei que palavra referir, cabe a ele analisar, não a mim, mas que já trocou várias vezes de parceiro durante os anos de existência mediúnica aqui no YouTube. Então, isso é um ponto que vocês devem analisar. Continuando, para suprir, seja a faculdade que lhes falta, seja a insuficiência da clientela, há falsos médios que tudo aproveitam, servindo-se das cartas, da clara de ovo, da borra de café, etc.
a fim de contentar a todos os gostos, esperando por esse meio, na falta de espíritos, atrair os que ainda creem nessas tolices. Se eles unicamente assim prejudicassem, o mal não seria grande. Porém, há pessoas que, sem nada aprofundarem, confundem o abuso com a realidade, e disso se aproveitam os mal intencionados, para dizer que é nisso que consiste o Espiritismo. Já vedes, pois, Senhor, que se a exploração da mediunidade conduz a cometer abusos prejudiciais à doutrina, o Espiritismo sério tem razão de não aceitá-la, de repelir o seu auxílio. Então, aqui, nesses parágrafos, a gente prefere analisar o contexto da época, onde Allan Kardec já tinha conhecimento de médios que cobravam, de médios que usavam, por exemplo, clara de ovo, borra de café, cartas. Então, ele está falando ali do que a gente conhece hoje por tarô, de diversos tipos que existem, né? São centenas os tipos de tarô que existem. E a pessoa que lê o tarô, ele é um médium? Eu vou dizer a vocês que necessariamente não. Existe um estudo que se faz do tarô para você se capacitar e poder ser um bom tarólogo. Então, a pessoa que está ali está baseada num estudo sério. É um mercenário? Bom, se ele cobra ou não, aí é uma questão pessoal dele. Dentro do Espiritismo, como já falamos, não podemos cobrar. Como também, dentro do Espiritismo, não devemos usar nenhum tipo de acessório, como tarô, búzios, clara de ovo, porra de café, qualquer artifício desse. O médium dentro da casa espírita, ele vai utilizar-se daquelas mediunidades que a gente estuda no livro dos médios. Mediunidade de intuição, mediunidade de inspiração, mediunidade de psicofonia, mediunidade de psicografia, mediunidade de efeitos físicos, mediunidade de vidência, mediunidade de audiência, enfim, são dezenas os tipos de mediunidade. E a comunicação ela é do médium com o plano espiritual, né, com os espíritos, não necessitando de nenhum intermediário, de nenhum acessório. Gostei demais do estudo de hoje e peço que vocês deixem o like, compartilhem esse estudo com outras pessoas, se inscrevam no canal. Não se esqueçam de acrescentar as observações que vocês têm a fazer sobre esse tema, experiências que vocês já viveram com algum médium, com algum tarólogo, com alguma cartomante, enfim, acrescentem. Vamos enriquecer esse estudo. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo estudo.